O Hermes é de longe a ferramenta de IA mais subestimada do momento. Tem muita gente que está baixando, instalando, abrindo, conversando com ele e concluindo que é basicamente um chat igual aos outros. E aí o que acontece? A pessoa simplesmente fecha, nunca mais volta e vai lá para o chat GPT, Gemini, o que ela usa normalmente. Só que quem está usando essa ferramenta do jeito certo, aquele 1% ali que realmente entendeu o que ela pode fazer, está rodando ali múltiplos agentes 24 horas por dia, automatizando fluxos de trabalho, está integrando com Obsidian, está criando memórias incríveis e o mais louco de tudo, dá para fazer isso praticamente tudo quase de graça. O preço é muito, muito baixo. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 erros que 99% das pessoas está cometendo ao usar o Hermes e te mostrar a maneira certa de usar essa ferramenta. Então, pra gente começar, deixa eu te mostrar aqui os 5 erros que eu vejo praticamente todo mundo cometendo com o Hermes. Eu vejo muitos tutoriais, eu vejo muita gente falando que tá usando, só que nem sempre ele dá a melhor maneira. E se você tá cometendo algum desses erros que eu vou mostrar aqui, a culpa não é sua, tá? Muita gente tá ensinando dessa forma e também a documentação do Hermes, apesar de estar 10 vezes melhor do que quando eles começaram, ela também não é tão clara em muitos detalhes. Então, às vezes a gente deixa passar ali uma coisinha ou outra. Depois de hoje, depois desse vídeo aqui, você nunca mais vai usar essa ferramenta do mesmo jeito. O primeiro erro, eu já dei um spoiler aqui, né, no começo do vídeo, é o erro mais básico de todos. É usar o Hermes como um chat qualquer, um chat de IA como o chat GPT ou o Gemini. Você abre ele, vai lá, faz uma pergunta, recebe a resposta, fecha, basicamente. Dia seguinte você vai lá, abre de novo e tal, faz outra pergunta. Às vezes você até já passou ele pro Telegram, então você está perguntando pelo Telegram. Mas é basicamente isso, você está usando quase como um Google. O Hermes nem faz ideia de quem é você, do seu trabalho, de como que ele pode te ajudar, da conversa que vocês têm, do contexto. É basicamente como se você tivesse um assistente virtual, só que ele sofre de amnésia. Ele simplesmente não sabe nada do que vocês falaram ontem porque não tem nenhum contexto, não é uma conversa, não tá continuando. E isso é muito triste porque o Hermes tem sessões persistentes. Se você ensinar ele sobre o seu trabalho, sobre você, sobre quem você é, ele vai lembrar e ele vai conseguir te ajudar. Só que muita gente ignora isso e fica lá só fazendo perguntas aleatórias. Erro número 2, não criar skills. Então vamos dizer que você tem uma tarefa que ela é um pouquinho mais trabalhosa do que só, por favor, faça isso. Você tem que criar um prompt grande, você tem que ir iterando ali com ele, mas eu gostei disso, gostei daquilo, queria que você fizesse tal coisa. Por exemplo, escrever um post de blog, que é algo muito da minha área. Você pode dar as primeiras instruções, aí você não gostou da maneira que escreveu, depois você fala de SEO, você fala da imagem, de como é que quebra os parágrafos, etc. É uma construção ali de toda essa tarefa até ele acertar da maneira que você quer. Ótimo. E aí, no dia seguinte, você vai lá e precisa que ele crie um outro post, um segundo post. E você tem que falar isso tudo de novo, passar por todo esse processo, ensinar de novo, de novo, de novo. E isso simplesmente não é algo produtivo, não é algo que faça sentido. E você não precisa passar por isso justamente se você usar skills. Skills é basicamente macros, tá? Skills, você ensina pra ele ali, uma vez, uma tarefa, como você quer que ela seja feita, e aí você simplesmente transforma ela numa skill, ele vai gravar isso lá na memória dele. Então, amanhã, quando eu quiser outro post de blog, eu posso só dizer, usa essa skill aqui que a gente criou ontem, que passou por todo esse processo, né? E cria outro post, e ele já vai usar tudo isso que você falou, em vez de você ter que lá digitar tudo de novo. Ai, quero isso no post, faz assim. Muito mais prático usar skills. Só que muita gente ignora essa possibilidade, nem sabe que ela existe, e fica lá pedindo de novo a mesma tarefa, né? Resolvendo ela de novo. Nada produtivo. Terceiro erro é ignorar os cron jobs. O Hermes é uma das poucas IAs que pode funcionar sozinha mesmo, sem você, tipo, de verdade. Você pode programar e aí ele vai rodar tarefas quando você quiser, pode ser todo dia, toda hora, a cada 5 minutos. Basicamente, ele é um funcionário que ele pode trabalhar 24 horas pra você, inclusive no meio da madrugada, então isso é muito legal. Erro número 4, você basicamente ignora a memória do Hermes. E pode parecer muito com erro 1, que você só fica usando chatbot sem contexto e tal, mas não é isso, tá? O Hermes, ele tem um sistema de memória que ele é extremamente poderoso e a memória é persistente. Então, é um sistema FTS5 que eles chamam. Então, basicamente, você consegue pesquisar dentro de tudo que já foi dito, tudo que vocês já conversaram. Ele lembra tudo. Então, você pode literalmente ir lá e perguntar pra ele assim, olha, né? Naquele dia, o que a gente falou e tal. Mas não, muita gente acha que ele não tem, né, essa janela de contexto, não tem essa memória e simplesmente nem pergunta nada, tem que explicar, fica lá explicando de novo. E o mais interessante é que você ainda pode conectar com o Obsidian, tá? E aí tudo que você tem no seu Obsidian basicamente vira uma base de conhecimento aí pro Hermes, então ele consegue usar tudo que você tem ali pra pesquisa, pra puxar informação, né, pra cruzar dados, pra fazer análises. Então, basicamente, vou usar um termo aqui antigo, né? Basicamente, você pode transformar o seu Hermes e junto com o Obsidian numa enciclopédia ali com tudo que você sabe, e ele vai ter tudo isso na memória dele pra usar como contexto. Erro número 5, não usar subagentes. O Hermes, ele permite que você crie subagentes. Então, basicamente, você pode ir lá e falar, olha, faz isso aqui em paralelo. Ou pega um outro agente para fazer isso aqui enquanto você faz isso aqui. E ele vai lá, ele cria ele mesmo, tá? Os agentes filhos, vamos dizer assim,
para resolver aquilo enquanto você segue ali o que você está fazendo. Então, você pode simplesmente, como se você tivesse um chefe ali, ele é o orquestrador, né? E aí ele pode contratar ali na hora 10 estagiários para eles resolverem ali o que você quer e eles te dão o resultado. Então, se você quiser pesquisar 5 assuntos diferentes ao mesmo tempo, quer analisar 3 documentos diferentes simultaneamente, quer rodar uma task enquanto já está rodando o outro, tudo isso você consegue fazer com subagentes. Só que muita gente ignora e fica lá fazendo tarefa por tarefa, pedindo ali para a sua conversa principal fazer tudo. E ok, agora você já está então ciente desses 5 erros, pode ser que você esteja cometendo aí um desses errinhos, mas agora chegou a parte boa aqui do vídeo que eu vou te mostrar o jeito certo de resolver isso aí, de não cometer esses erros, como é que você usa essa plataforma realmente no seu full potential, potencial máximo ali, para você conseguir ter os melhores resultados. Então, primeira coisa que você tem que aprender aqui são as skills. O Hermes, ele permite que você crie procedimentos, né, macros reutilizáveis que ele vai lembrar para sempre. Então, é muito, muito fácil. Deixa eu te mostrar aqui na minha tela. Essa aqui é uma conversa minha do meu Hermes, de verdade. E eu tava passando por um momento que eu queria ver muito se ele conseguia me ajudar a criar vídeos. Porque eu acabo perdendo muito tempo procurando o que tá novidades, criando roteiros, vendo como é que eu vou fazer o vídeo, estruturando tudo. Então, isso realmente me leva muito tempo, a ponto de que eu não consigo publicar tanto quanto eu gostaria. Então, eu tava discutindo isso aqui com ele, e aí ele me deu uma sugestão aqui que ele podia criar, então, 3 subagentes, um para pesquisar tendências, um para fazer a estratégia aí, qual que vai ser o ângulo do vídeo, o que vai ser o título, thumbnail, etc. E um roteirista para criar o roteiro. E eu adorei essa ideia, só que só a ideia, ela não é o suficiente, porque o pesquisador ele vai pesquisar aonde? O estrategista, ele está se baseando em quais estratégias, no que funciona, de onde é que ele está tirando que as coisas funcionam. O roteirista está criando roteiros com base no quê? Né? No momento eu estou usando aqui o DeepSeek, então só a inteligência dele, mas dentro do meu nicho, dentro, né, do que está funcionando no meu nicho, pode ser diferente do que ele tem aqui, né, de conhecimento. Então o que eu fiz aqui junto com o meu Hermes? Eu fui lá e falei, não, primeiro a gente tem que refinar os agentes e ver como que eles vão funcionar. Então ele fez isso tudo, fez todo esse refinamento, e aí o que aconteceu? Ele transformou em skill. E ele sendo skill, eu posso simplesmente digitar aqui, hoje gostaria de criar um novo vídeo. Rode a nossa skill de criação de vídeo para ter a parte de pesquisa, estratégia e roteiro. E se eu enviar isso aqui, ele vai então usar tudo isso que ele já aprendeu aqui para criar um novo vídeo para eu gravar. Em vez de eu ter que explicar de novo de onde vem a estratégia, onde fazer a pesquisa, como é que cria o roteiro, dar vários exemplos, que foi uma conversa super longa, isso aqui tudo, todo esse conhecimento, ele já transformou em uma skill e eu posso agora só dizer uma simples frase para ele fazer isso aqui tudo acontecer da maneira que eu já expliquei. A gente pode vir aqui no nosso painel. Esse aqui eu tô num painel do Hermes que eu consigo instalar aqui na VPS da host, que ele tem essa opção de instalar com o painel, então a gente não precisa fazer tudo no terminal, muito prático. E também eu acho que é mais fácil de explicar aqui usando isso do que o Telegram. Se você quiser aprender como é que você consegue instalar o Hermes com esse painel, que não é algo, né, que vem, vamos dizer assim, de fábrica, é só deixar aqui nos comentários que eu também posso gravar esse vídeo. Mas voltando aqui, a gente tem a parte de skills, cadê aqui, ó? Skills, a gente já tem todas essas skills, várias delas já vêm com o Hermes, e aqui tem as que eu criei, ó, então, estratégia de conteúdo, e a gente tem aqui o pipeline de conteúdo, que é essa skill aqui que eu acabei de criar. Então fica bem prático, em vez de eu ter que ficar pedindo várias tarefas repetidamente, de novo, com todo esse contexto. E lembrando, claro, que se você quiser criar sua própria skill, você vem aqui, conversa com ele, pede a tarefa, né, refina a tarefa, e no final é só você dizer assim, salve essa tarefa como uma skill. E ele vai salvar, tá? É literalmente assim simples, não tem que entrar em terminal, nada. Agora, as skills são ótimas, mas e se elas rodassem sozinhas, né? Que nem eu te falei, quero todo dia acordar e já ter ali o resumo do dia, quero já ter um exemplo de vídeo novo para eu gravar. Você pode fazer isso, e isso você faz com os cron jobs. Então a gente pode vir aqui também no painel, a gente consegue vir aqui os nossos cron jobs, então aqui tarefas. Então eu tenho um cron job ativo no momento, e esse cron job, essa tarefa recorrente, ela sempre roda às 9 da manhã, e ela é justamente essa skill que eu acabei de te mostrar, essa de me dar um roteiro novo para gravar. Então, ó, execute o pipeline de conteúdo diário, né, que é o nome da skill, seguindo a skill, né, exatamente, hoje é o dia tal, e aí consulte a tabela de rotação de temas, e aí ele vai fazer aqui rodar sempre essa skill às 9 da manhã. Então, muito, muito prático, eu não preciso ficar aqui pedindo todo dia, vem aqui me dar uma ideia nova de vídeo, ele já me dá quando eu acordo não, né, mas quando eu venho trabalhar, ela já tá aqui pronta pra eu poder gravar ou ajustar, né, de acordo com o que eu quiser. E essa parte do Hermes de conseguir transformar em skill, conseguir pegar, assim, o que eu já disse, transformar, né, em uma tarefa recorrente, é muito legal, mas como eu te falei, a memória aqui, ela é muito boa. Então, você não precisa só transformar tudo em skill, mas se você estiver querendo alguma informação, você ainda pode vir aqui e perguntar. Então, eu posso vir aqui e perguntar,
Me lembro que eu falei ontem sobre os objetivos do canal de IA. E aí agora ele vai lá pesquisar dentro da memória dele, dentro da nossa conversa, e ele vai me dizer exatamente o que eu falei, tá? Então isso é muito prático. Ele tem sim uma janela de contexto, mas ele consegue também buscar na memória, porque como eu te falei, ela é organizada de uma maneira que permite as buscas. Então a gente consegue fazer isso aqui. Então ele tá vendo aqui, e aí dei um zoom aqui para te mostrar a resposta objetiva, a meta é 100 mil inscritos no próximo ano, então crescimento de 263 inscritos por dia. Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo e não se inscreveu ainda, por favor, se inscreve, que a meta é agressiva. E tem aqui mais alguns objetivos que eu não quero mostrar em tela, mas eles estão aqui também. Então, ele conseguiu lembrar tudo que a gente falou já na conversa anterior, ele consegue buscar aqui. O que é muito, muito prático se você não lembra o que você falou, se você tinha alguma coisa que você quer que ele se lembre também, que você quer trazer aqui pra frente da memória dele e tal, você pode só perguntar. Inclusive, você pode vir aqui e perguntar o que eu falei 7 dias atrás sobre o meu canal. E ele pode vir aqui e te dizer. Então isso realmente facilita bastante, especialmente porque a gente tá aqui nesse contexto do meu Hermes, a gente tá trabalhando no meu canal. E eu preciso que ele saiba qual é o canal, e eu não quero ter que ficar explicando de novo. Eu quero que ele sempre tenha em mente, né, os nossos objetivos. E essa parte da memória é legal, mas nem sempre ela é tão conveniente. Então vamos supor aqui, eu já fiz uma super análise do canal, de concorrência, de canais que eu me inspiro, etc. E vídeos que estão indo muito bem dentro do meu nicho, eu já fiz várias análises aqui com o meu Hermes. Só que às vezes eu só quero ver essas análises rapidinho. Eu não quero ter que vir aqui e perguntar pra ele de novo, isso e aquilo. Até porque isso vai gastando meus tokens, né? Eu tô usando aqui um modelo pago. Então cada pergunta que eu vou fazendo aqui tá gastando um pouquinho, ainda que seja muito barato, porque é o DeepSeek, a versão 4 Flash que eu tô usando no momento. Se você quiser saber como que você integra esse modelo aqui com o Hermes, que é um modelo muito potente e muito barato, o link tá aqui na descrição também pra você aprender. E aí, então eu não quero ficar aqui, né, pedindo de novo, tudo que tá na memória. Às vezes eu gostaria de já ter acesso e pronto, a tudo que a gente já discutiu, que a gente concluiu, etc. E uma das coisas legais, então, como eu te falei, é que a gente consegue integrar o Hermes com o Obsidian. E só pra deixar claro, tá? O meu Hermes, ele tá instalado aqui na hosting, ele tá numa VPS, ele tá numa máquina virtual, ele não tá no meu computador, e ainda assim eu consigo integrar ele com o Obsidian do meu computador. Então eu tenho os arquivos também aqui na minha máquina, e eles também estão na VPS. Então tá tudo integrado. Se você quiser aprender como é que faz isso, eu já ensinei como é que faz no OpenClaw, mas é exatamente a mesma lógica, então eu vou deixar o link aqui também na descrição, tá? Então, olha só que legal. Eu tenho aqui o nosso Obsidian, esse aqui é o que está integrado com o meu Hermes. E aí ontem, quando a gente estava ali criando, né, essa skill sobre, né, montar os roteiros e tal, a gente fez várias análises, a gente já estudou muitos canais, muitos vídeos, etc. E eu fui falando para ele, olha, tudo que a gente concluir nessas análises, os insights, eu quero ter tudo no Obsidian. Tudo aqui no nosso Vault, para eu poder consultar em algum momento. Até porque, sendo bem sincero com você, eu gravo muitos tutoriais aqui e mais de uma vez já aconteceu de, sem querer, eu reformatar, né, a minha VPS para começar um tutorial do zero, ou queria mostrar, né, como é que faz passo a passo, e não perceber que eu deletei junto o Hermes ou o OpenClaw que eu realmente estava usando. Então acaba perdendo tudo. E aí dessa forma aqui, tendo tudo, né, que eu já concluí aqui, que a gente já teve os insights, até falando sobre a skill, etc. Tendo aqui, se acontecer eu precisar começar do zero, eu já tenho tudo aqui. Então já posso passar isso aqui para um meu novo agente se necessário. E ele já vai saber, já vai ter todas as análises, todos os insights. Eu não tenho que começar do zero de verdade. Então olha só tudo que ele criou. A gente tem aqui as métricas do canal, padrões do meu nicho, a questão de vendas afiliadas até agora, como é que tá indo pra gente ver se tem algum insight, sobre os meus canais, históricos de vídeo, ideias de conteúdo, essa questão aqui da skill, nossas metas, a questão dos planos para o pesquisador e do roteirista, como que eles devem analisar, né, quando tá rodando essa skill. Já tem aqui os vídeos, tem muita coisa aqui, coisas que eu não quero perder, insights, e aí eu tenho tudo aqui, eu posso olhar também no meu iPad, no meu celular, se eu quiser, que meu Obsidian também está sincronizado, então fica muito, muito prático. E aí o Hermes também pode sempre consultar esses arquivos aqui, ele tem acesso a todos, e aí ele pode ver, não, realmente o insight que a gente teve lá sobre isso, aquilo, vou ver tudo que eu aprendi até agora sobre padrões aqui desse nicho, etc. Fica mais fácil, é realmente uma base de conhecimento que ele tem acesso e ele também está ajudando a construir. E pensando nisso tudo, essa ainda nem é a principal vantagem do Hermes. Eu acho que a principal vantagem dele realmente é que você pode ter vários subagentes realizando várias tarefas ao mesmo tempo. Você pode ver ali que na skill que a gente criou, né, nessa skill aqui de pipeline de conteúdo, ele cria agentes. Então, ele usa Delegate Task, ele delega para um subagente pesquisador, que é um agente especializado aqui sobre a questão da pesquisa. Depois ele delega para um agente estrategista, tá aqui em algum lugar escrito isso, estrategista e tal, então ele delega aqui de novo, e depois ele vai delegar para o agente de roteiros,
E aí sim, esse roteirista, então, ele vai fazer o roteiro todos especializados. Então a gente consegue pedir isso também, ó. Use Delegate Task para criar um subagente roteirista. E aqui é quem é o roteirista, ele já vai aqui deixando esse agente mais especializado. Eu sei que eu te mostrei ali, né, a skill escrita, Delegate Task, não sei o quê. Isso aqui é o Hermes falando com ele mesmo. Você pode vir aqui no chat e fazer da maneira mais simples possível. Tenho tarefa X, quero que você divida entre 2 subagentes, um vai fazer Y, um vai fazer Z. Então aqui pedi para usar 3 subagentes para analisar ao mesmo tempo 3 canais, então são tarefas paralelas, que também é outro uso muito bom aqui de subagentes. Eu já tenho a skill, né, analisar canal, então ele vai usar essa skill, cada um deles vai usar essa skill e vai fazer tudo em paralelo, então tem que se analisar um, depois o outro, depois o outro. E aí que ele falou, então, bora, vou usar a skill análise de concorrência e lançar os 3 em paralelo com os canais mais relevantes. Então, ele vai fazer aqui essa análise. E aí aqui, então, ele trouxe depois o resultado. Então, análise de 3 canais que eu tenho aqui já como referência, que eu coloquei nos arquivos também. Então, ele já fez a análise rapidinho, quantas views, qual que é o mérito dos canais, o que eles fazem de diferente, etc. E ele já guardou também no Vault, lá no meu Obsidian, as análises de cada um deles, justamente para eu não perder essas análises em lugar nenhum. Então, olha que prática essa questão dos subagentes. Tanto para serem agentes especializados, lá como eu fiz, para escrever a thread, um para pesquisar, um para escrever roteiros, quanto para você fazer tarefas em paralelos, como esse aqui, todos executaram a mesma tarefa, só que ao mesmo tempo. Então, foi bem mais rápido do que analisar cada um deles de uma só vez. Então, para você conseguir usar o Hermes melhor que 99% das pessoas, o que você precisa? Skills, que você cria uma vez e você pode usar repetidamente. Usar o Chrome para programar suas tarefas, não precisar mais pensar nelas. Usar a memória, sabendo que ele tem contexto para te ajudar aí a realizar as suas tarefas do dia a dia. Conexão com o Obsidian, para você ter uma base de conhecimentos incrível, que vai ser usada tanto pelo seu Hermes, quanto talvez para outros projetos. E usar subagentes, para você conseguir fazer tarefas especializadas ou tarefas em paralelo. E o melhor disso tudo é que o Hermes em si, ele é gratuito, você pode usar à vontade. Onde você paga normalmente é para hospedar, caso você queira hospedar numa VPS, igual eu tô fazendo. Eu tô fazendo isso porque eu não gosto de instalar nada no meu computador, mas se você não quiser, você não precisa fazer isso, você pode instalar o Hermes diretamente no seu computador, tanto pelo terminal, tanto agora instalar o programa mesmo do seu computador, ele já tem isso disponível. E também você paga pelos modelos que você for utilizar. Eu tô usando aqui o DeepSeek versão 4 Flash, que é um modelo muito, muito barato, já ensinei em outro vídeo como é que você coloca ele aqui. Mas usando a OpenRouter você também consegue usar modelos gratuitos. Ensinei isso também no mesmo vídeo, tá aqui na descrição. E lembrando que se você já usa o Hermes e você ficou interessada nesse painel que eu tô utilizando, em vez de ter que utilizar ali pelo terminal ou pelo Telegram, que eu acho um pouquinho chato quando eu tô no computador, se você quiser aprender como é que você consegue instalar o Hermes com esse terminal, é só assistir o vídeo que tá aparecendo aqui na tela, onde eu te ensino justamente esse passo a passo dessa instalação, que é bem, bem fácil.